amores meus do quinto ano. Hoje, terça-feira, 8/9/2020. Nós vamos ter aula hoje de português, meus amores, das páginas 70 a 75, tá? Então vamos logo para o texto. Por que rimos? Você já deu uma risadinha hoje, hein, pessoal? Aposto que sim. Todos nós rimos ou sorrimos várias vezes ao dia. Para cumprimentar alguém, ao fazer ou ouvir alguma gracinha ou quando estamos brincando com um amigo. Esses exemplos mostram que o nosso riso ocorre basicamente em situações sociais, ou seja, em momentos de felicidade, prazer e brincadeiras. Os cientistas sabem que o riso não é apenas uma manifestação de alegria, que também suaviza as mágoas e agressões. É só você reparar como muitas vezes utilizamos o riso para acabar com uma briga ou dizer não a alguém. Repare que um pedido de desculpa vem sempre acompanhado de um sorriso. Isso acontece porque o riso desarma as pessoas e facilita o comportamento amigável. O riso é uma das nossas primeiras experiências de vida. Ele inicia nossa ligação com o mundo ao redor. Desde bebê a gente ri, de satisfação por estar bem alimentado, sem nenhuma dor, ou responder à expressão alegre de nossos pais. Quando crescemos um pouco mais, rimos muito ao brincar com os nossos companheiros. O ato de brincar é essencial para a aprendizagem e para criar vínculos entre as pessoas. Brincamos, por exemplo, de brincar e nessa situação, o riso serve para expressar que a briga é de brincadeira. O mesmo acontece com os animais. Eles, quem diria, também riem ao modo deles, é claro. Macacos, cães e até ratos brincam para se relacionar. Como nós, eles brincam de brigar. Quando isso acontece, emitem um som que alguns cientistas interpretam como correspondente ao riso humano. Pesquisas mostram que, se for atingida certa área do cérebro de ratos e eles perderem a capacidade de emitir tal som, o outro companheiro não entende que aquilo é uma brincadeira, então vira uma luta séria. Nos seres humanos, o riso, como qualquer outra demonstração de emoção, tem sua função. A função dele é a de comunicação. Me perdi aqui. Voltei. É uma mensagem que enviamos às outras pessoas para mostrar que queremos brincar ou fazer amizades, que ficamos felizes e gostaríamos de fazê-las felizes. Enfim, com um riso, mostramos que somos pacíficos, como na vida, necessitamos construir relacionamentos. O riso é um bom começo. Mas rimos somente quando estamos em grupo. Mas não rimos somente quando estamos em grupo. Rimos também de piadas, por exemplo. Esse tipo de riso é exclusivo do homem. Temos em comum com os animais apenas o riso provocado por brincadeiras. O senso de humor é uma característica mais evidente nos seres humanos, porque envolve uma parte do cérebro chamada córtex frontal, bem mais desenvolvida em nós do que em outros animais. Assim, quando achamos algo engraçado, o córtex interpreta esse estímulo e a partir daí aciona outras áreas do cérebro que comandam os músculos da face, a respiração e o som do riso em outras reações. Melhor que rir é saber que o riso faz bem à saúde, dizem os mais velhos, que rir é o melhor remédio. E para os cientistas, ele produz mesmo sensações de prazer e bem-estar, diminui a ansiedade, reforça o sistema de defesa do organismo, relaxa os músculos. Quer mais? Pois pesquisas mostram que crianças hospitalizadas que recebem a visita de palhaços e riem com eles permanecem menos tempos internadas do que as que não têm com o que se divertir. Então, ria. O riso tem o poder de melhorar relações entre as pessoas e favorece um ambiente mais alegre e pacífico. Silvia Helena Cardoso, Núcleo de Informática Biomédica, Universidade Estadual de Campinas. Agora a gente vai fazer as atividades das páginas 73 a 75, tá? Então vamos lá, vou partir para a escrita logo, tá bom? Qual é a ideia central do texto? Apresentar informações científicas que justificam por que rimos. O título do texto é uma pergunta. Em sua opinião, esse título desperta a curiosidade do leitor por quê? Resposta pessoal. A autora inicia o texto com outra pergunta. Você já deu uma risadinha hoje?
E apresenta no primeiro parágrafo 3 situações em que sorrimos em nosso cotidiano. Localize e sublinha-as. Então vamos lá. Olha só, lá na 70, para cumprimentar alguém ao fazer ou ouvir alguma gracinha, ou quando estamos brincando com um amigo, certo? Voltando lá para 73, a gente tem a questão 4 que diz assim: o que são as situações sociais segundo o texto? Momentos de felicidade, prazer e brincadeiras. 5. No segundo parágrafo, a autora apresenta exemplos que confirmam a afirmação: o riso não é apenas uma manifestação de alegria que também suaviza mágoas e agressões. Que exemplos são esses? Então, nós temos aqui, ó. Utilizamos o riso para acabar com uma briga, dizer não a alguém e sorrimos ao pedir desculpas, certo? A página 74, questão 6, que diz o seguinte, meus amores. Numere os itens a seguir de 2 a 6, identificando qual parágrafo do desenvolvimento do texto corresponde a cada uma das ideias abaixo. Então vamos lá. O riso não é só uma manifestação de alegria, tá? 2. A função de comunicação do riso nos seres humanos. 5. O riso dos animais. 4. A função do riso nos bebês e nas crianças. 3. O senso de humor é exclusivo do ser humano. 6. Então qual é a sequência? 2, 5, 4, 3 e 6. 7. De acordo com o texto, por que rimos? Nós rimos desde bebês porque situações são citadas no texto para justificar essa afirmação. Quais são? Satisfação de estar bem alimentado, não sentir dor e para responder à expressão alegre de nossos pais ao brincar, certo? 8ª questão diz o seguinte: quais são os animais citados no texto que também brincam de se relacionar? Então, são os macacos, os cachorros e os ratos, tá? 9. De acordo com o texto, qual é a função do riso no ser humano? Que mensagem geralmente transmitimos com o sorriso, né? A comunicação, a mensagem que enviamos às outras pessoas para mostrar que queremos brincar ou fazer amizades, que ficamos felizes e gostaríamos de fazê-las felizes. 10. Qual é o tipo de riso exclusivo do ser humano? O riso relacionado ao senso de humor, por exemplo, quando rimos de uma piada, certo? Página 75, a gente tem a questão 11. No final do texto, a autora cita o seguinte ditado popular: rir é o melhor remédio. De acordo com o texto, os cientistas concordam com esse ditado? Explique. Sim, pois o riso produz sensações de prazer e bem-estar, certo? Diminui a ansiedade, reforça o sistema de defesa do organismo e relaxa os músculos. Além disso, as crianças hospitalizadas recebem visitas de palhaço, ficam internadas menos tempo do que as outras, certo? Questão 12, pessoal, ele diz assim: quem é a autora desse texto? Ela é uma pessoa comum, uma especialista no assunto? Explique. A autora é Silvia Helena Cardoso, ela é uma especialista, pois faz parte do Núcleo de Informática Biomédica da Universidade Estadual de Campinas. 13. Assinale a alternativa correta sobre a linguagem do texto, porque rimos. A linguagem é formal, pois apresenta algumas marcas de informalidade, mas apresenta, tá? A linguagem é completamente informal, é a primeira frase, tá? 14. Onde esse texto de divulgação científica foi publicado? No livro intitulado O Livro dos Porquês. Assinale, 15. Assinale em outros suportes um texto de divulgação científica também. Assinale em que outros suportes um texto de divulgação científica também pode ser publicado. Revistas especializadas, jornais, gibis, livros de poemas, internet ou dicionários. Então, revistas especializadas, jornais e internet, certo? Texto de divulgação é o quê? O texto de divulgação científica tem como objetivo informar sobre pesquisas e descobertas científicas, ok? Meus amores, por hoje é só. Amanhã teremos aula de geografia. Beijo!